Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa-N. No conteúdo de hoje vamos estudar as ferramentas de pedra, um dos elementos mais importantes para compreender o desenvolvimento humano durante a pré-história. Essas ferramentas representam alguns dos primeiros avanços tecnológicos da humanidade e tiveram papel fundamental na sobrevivência e adaptação dos primeiros grupos humanos ao ambiente. Durante grande parte da pré-história, especialmente no período conhecido como Paleolítico, os seres humanos dependiam diretamente da natureza para sobreviver. Eles precisavam caçar animais, coletar frutos, cortar alimentos, construir abrigos e se defender de predadores. Para realizar essas atividades, era necessário utilizar instrumentos que facilitassem o trabalho e aumentassem as chances de sobrevivência. Foi nesse contexto que surgiram as primeiras ferramentas de pedra. Essas ferramentas eram produzidas a partir de pedras encontradas na natureza, que eram trabalhadas de forma simples para criar bordas afiadas ou pontas capazes de cortar, raspar ou perfurar materiais. O processo de fabricação dessas ferramentas é conhecido como lascamento. Os primeiros seres humanos escolhiam pedras relativamente duras, como sílex, quartzo ou obsidiana, e batiam uma pedra contra a outra para retirar fragmentos. Esse processo produzia lascas com bordas afiadas, que podiam ser utilizadas como instrumentos de corte. Ao golpear uma pedra contra a outra de maneira controlada, os humanos conseguiam moldar a pedra em formatos específicos, criando ferramentas adaptadas para diferentes funções. Esse tipo de tecnologia simples ficou conhecido como tecnologia da pedra lascada. As ferramentas mais antigas conhecidas pelos arqueólogos têm cerca de 2,5 milhões de anos e estão associadas principalmente à espécie Homo habilis. O próprio nome dessa espécie significa homem habilidoso, justamente porque esses indivíduos demonstravam capacidade de fabricar instrumentos de pedra. Entre as ferramentas mais comuns desse período estavam as lascas cortantes, utilizadas para cortar carne, dividir alimentos e retirar a pele de animais. Também existiam pedras utilizadas como martelos, que serviam para quebrar ossos e acessar o interior deles, onde se encontrava o tutano, uma fonte importante de nutrientes. Com o passar do tempo, as técnicas de produção dessas ferramentas foram se tornando mais sofisticadas. Espécies humanas posteriores, como o Homo erectus, começaram a produzir instrumentos mais elaborados e com formas mais definidas. Um exemplo bastante conhecido são os machados de mão, também chamados de bifaces. Os bifaces eram pedras trabalhadas dos dois lados, formando uma ponta mais afiada e simétrica. Esses instrumentos podiam ser utilizados para diversas atividades, como cortar madeira, preparar alimentos, raspar peles de animais e auxiliar na caça. Além dos instrumentos de corte, também foram desenvolvidas pontas de lança feitas de pedra. Essas pontas eram fixadas em pedaços de madeira, formando armas que podiam ser utilizadas para caçar animais de médio e grande porte. A caça era uma atividade fundamental para a sobrevivência dos grupos humanos, pois fornecia carne, pele e ossos que eram utilizados para diferentes finalidades. As ferramentas de pedra também eram utilizadas para raspar peles de animais. Depois de caçar um animal, os humanos retiravam sua pele e utilizavam instrumentos de pedra para limpá-la e prepará-la. Essas peles eram usadas para produzir roupas, cobertores e até estruturas simples de abrigo. Outra função importante dessas ferramentas era o trabalho com madeira. Os instrumentos de pedra permitiam cortar galhos, moldar pedaços de madeira e fabricar lanças, bastões e outras estruturas utilizadas no cotidiano. Com o avanço do tempo e o desenvolvimento humano, as técnicas de fabricação das ferramentas continuaram evoluindo. No período Neolítico, por exemplo, surgiram ferramentas de pedra polida. Diferentemente das ferramentas anteriores, que eram apenas lascadas, essas novas ferramentas eram esfregadas contra outra superfície até adquirir uma forma mais lisa, resistente e eficiente. Os machados de pedra polida eram mais duráveis e eficazes para atividades como cortar árvores e trabalhar com madeira. Esse avanço tecnológico esteve diretamente relacionado ao surgimento da agricultura e ao desenvolvimento das primeiras aldeias humanas. O estudo dessas ferramentas é extremamente importante para os arqueólogos, pois elas ajudam a identificar diferentes períodos da pré-história.
A evolução das técnicas de produção dos instrumentos de pedra permite aos cientistas compreender o nível de desenvolvimento tecnológico das sociedades humanas em cada momento da história. Além disso, essas ferramentas também revelam informações sobre o modo de vida dos primeiros grupos humanos. A presença de instrumentos de caça, corte ou raspagem indica quais atividades eram mais comuns em determinada região ou período. Portanto, as ferramentas de pedra representam um dos primeiros exemplos de tecnologia desenvolvida pela humanidade. Elas demonstram a capacidade dos seres humanos de observar o ambiente, utilizar recursos naturais e criar soluções para enfrentar os desafios da sobrevivência. A fabricação e o aperfeiçoamento dessas ferramentas marcaram um passo fundamental no processo de evolução humana, permitindo que os primeiros grupos humanos se adaptassem melhor ao ambiente, ampliassem suas possibilidades de alimentação e aumentassem suas chances de sobrevivência. Nos próximos conteúdos do canal Astra Educa Enem, continuaremos analisando os avanços tecnológicos e culturais da pré-história para entender como essas transformações contribuíram para o surgimento das primeiras formas de organização social, posteriormente, das primeiras civilizações.